28º domingo do tempo comum. Como é bom nos alimentarmos da palavra de Deus. A palavra de Deus é verdadeiramente alimento. Nosso Senhor disse: não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Vamos invocar o Espírito Santo. Ó Espírito Santo, dai-me um profundo amor ao Sacratíssimo Coração de Jesus, a fim de servi-lo de todo o coração, com toda a minha alma, com todas as minhas forças. Ouçamos o Evangelho do capítulo 10 do evangelista Marcos. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com essas palavras, mas ele disse de novo: meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns aos outros: então quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Pedro então começou a dizer-lhe: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim, do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora, durante esta vida, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo futuro, a vida é eterna. Meus irmãos e irmãs, eu começo essa reflexão com a oração da coleta, a oração antes da primeira leitura, que rezou assim: ó Deus, sempre nos preceda e acompanhe a vossa graça, para que estejamos sempre atentos ao bem que devemos fazer. Estar sempre atentos ao bem que devemos fazer. Veja que este homem praticava os mandamentos, no entanto, não foi capaz de dar o passo do seguimento mais radical de Jesus e perdeu a oportunidade da sua vida. Isso mostra, meus irmãos, que uma pessoa pode ter uma fase de fidelidade a Deus, de atenção aos seus apelos, e depois perder tal sensibilidade. Isso deve nos colocar numa atitude
de humildade diante de Deus e de busca da sabedoria. A primeira leitura do capítulo 7 do livro de sabedoria, o autor orou: orei e foi-me dada a prudência, supliquei e veio a mim o espírito da sabedoria. Quão importante, meus irmãos e irmãs, é a sabedoria. A sabedoria de Deus chama a sabedoria. Quero dizer, através da sabedoria, permanecemos numa atitude de disponibilidade aos apelos de Deus em nossa vida. No entanto, pode-se dar também o contrário. Por exemplo, o caso dos Gálatas, que foi uma comunidade que acolheu o Evangelho da graça, mas logo depois ficaram demasiado apegados à lei. Paulo diz: vocês começaram no Espírito e estão terminando na carne. Como é importante, conforme a oração da coleta, estarmos atentos ao bem que devemos fazer, ou seja, aos apelos de Deus em nossa vida. Aquele homem era temente a Deus. Ele disse, respondendo a Jesus, que lhe propôs os mandamentos: desde a juventude os tenho praticado. No entanto, não deu um passo adiante. Foi incapaz de uma entrega mais profunda. Não se dispôs ao seguimento mais radical de Jesus. Como é importante, meus irmãos e irmãs, a sabedoria como predisposição em deixar-se guiar por Deus, zeloso pela sua vontade em nossa vida. O Evangelho diz que aquele jovem se foi entristecido porque resistiu à palavra do chamamento de Jesus na sua vida, porque possuía muitos bens. Ao contrário, na primeira leitura, o escritor sagrado diz: preferi a sabedoria aos cetros e tronos, e em comparação com ela, julguei sem valor a riqueza. O que é mais importante na sua vida? Qual é o tesouro maior da sua vida, meu irmão, minha irmã? Deve ser a vontade de Deus, a palavra de Deus, como diz a carta aos Hebreus, palavra de Deus que é viva e eficaz, que opera o poder salvífico de Deus em nossas vidas. Esse é o sentido quando se diz que a palavra é viva e eficaz. O Papa Bento XVI diz: o discípulo missionário edifica sua vida na rocha da palavra de Deus e, portanto, adquire a sabedoria. Aquele jovem se entristeceu porque possuía muitos bens e foi incapaz de abdicá-lo deles. Já em outra passagem do Evangelho, comparando o reino de Deus com o tesouro encontrado no campo ou um colecionador de pérolas preciosas, diz o Evangelho que o homem que encontrou o tesouro no campo foi e vendeu tudo o que possuía e com alegria veio a adquirir o terreno. Também o colecionador de pérolas preciosas vendeu tudo
até as outras pérolas que possuía, para adquirir aquela pérola preciosa. O Evangelho diz: Jesus olhou para aquele homem com amor, com amor. É importante, meus irmãos, que sintamos que o chamamento de Cristo em nossas vidas é um chamamento que emerge das entranhas de amor do Sagrado Coração de Jesus. Por isso, não devemos ter medo de nos entregar a Ele. São João Paulo II, quando assumiu o pontificado, ele dizia: não tenhais medo, abram as portas ao Redentor. O Papa Bento, no discurso inaugural do seu pontificado, também pronunciou essas palavras: não tenham medo, Ele não tira nada, Ele dá tudo. Peçamos, meus irmãos e irmãs, essa sabedoria para estarmos atentos ao que devemos fazer. Nos coloquemos nesse momento em oração. 2 capítulos à frente do texto da primeira leitura de hoje, que é tirada do capítulo 7 do livro de sabedoria, temos no capítulo 9 do mesmo livro da sabedoria uma belíssima oração pedindo sabedoria. Gosto dessa oração desde o tempo de seminário. Convido você a acompanhar-me rezando os 10 primeiros versículos desta oração, que quero deixar como uma recomendação para você. Você pai, você mãe, cada estado de vida. Todos nós necessitamos da sabedoria. E São Tiago diz na sua epístola: se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Vamos pedir da parte de Deus a sabedoria para estarmos atentos ao bem que devemos fazer. Deus de nossos pais, Senhor de misericórdia, que todas as coisas criastes pela vossa palavra e que por vossa sabedoria formastes o homem para ser o Senhor de todas as vossas criaturas, governar o mundo na santidade e na justiça e proferir seu julgamento na retidão de sua alma. Dai-me a sabedoria que partira do vosso trono e não me rejeiteis como indigno de ser um de vossos filhos. Vós me escolhestes para ser rei de vosso povo e juiz de vossos filhos e vossas filhas. Vós me ordenastes construir um templo na vossa montanha santa e um altar na cidade em que habitais, imagem da sagrada habitação que preparastes desde o princípio. Mas ao lado de vós está a sabedoria que conhece vossas obras. Ela estava presente quando fizestes o mundo. Ela sabe o que vos é agradável e o que se conforma às vossas ordens. Fazei-a, pois, descer de vosso santo céu e enviai-a do trono de vossa glória, para que junto de mim tome parte em meus trabalhos e para que eu saiba o que vos agrada. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Por mais difícil que seja seguir tua palavra,